Está chegando na sua TV mais um episódio do Que Não Fazer em Vendas, seu podcast semanal sobre vendas B2B, sobre vendas complexas, sobre tretas em vendas. E aqui comigo, meu amigo Luiz Schmidt. Tamo junto, 2026, Hugo. Tá arrepiando já, irmão. Caraca, ó, piscou. Passou o carnaval. Não é? Aê, já começou o ano pra você? Já começou um monte. Ó, semana passada a gente já gravou aqui, já acelerou um monte de coisa. Meu ano 2026 começou em dezembro, irmão. Não é? Como a gente... e é engraçado, porque nos últimos episódios de 2025 a gente já tinha falado isso, né? Que o ano já tinha começado por conta de calendário, como a gente repetiu de novo na semana passada. Serviço. Esse é o Que Não Fazer em Vendas, seu podcast semanal sobre vendas B2B, sobre vendas complexas, liderança em vendas. Aqui nós publicamos ele na vesatv.com.br, essa casa que nos recebe, uma empresa do Grupo ABCcom, certo? Todas as terças-feiras, às 21h30, os episódios inéditos, depois eles são reprisados ao longo da semana, publicados em vesatv.com.br, nos canais associados. Então vai lá em vesatv.com.br e olha quais são os agregadores, quais são as plataformas de conteúdo que esse conteúdo já passa. Talvez você já tenha ali instalada na sua TV, na sua Smart TV, no seu celular, alguns dos streamings que a Vesa TV já é publicada. Isso vai também para uma playlist no canal do YouTube da Vesa TV, mas vai também, né, Luiz, para lugares especiais aí, né? Lá no Spotify, aí você escuta a nossa voz fazendo aquela caminhada, né? Fazendo um feijão, lavando uma louça. Você pode escutar a gente, é muito bacana. E olha, Hugo, se você não tá ligado na qualidade da Vesa TV, outro dia um amigo foi gravar um podcast, e aí ele falou, olha que bacana. Aí eu assisti, aí eu falei assim, putz, cara, o dia que você foi olha só, quando você foi lá no meu episódio, e escuta, aí ele escutou e falou, é verdade, vocês são muito melhores. Cara, a qualidade daqui é boa demais. Então, imagina você vendo pelo YouTube, lá no Spotify, você fica ouvindo a gente, olha a qualidade desse microfone, chega lindo, sabe o que é melhor? Você aprende conteúdo bom. Não é só a qualidade técnica, a qualidade também do conteúdo que sai é muito bom. E sabe para que serve? Para você colocar na TV, lá na sala da reunião, para mostrar para o time de vendas, mandar lá no WhatsApp do time de vendas todas as coisas que acontecem aqui, o episódio completo e os recortes. E onde que a gente pode ver os recortes, Hugo? Em vários lugares agora. O Que Não Fazer em Vendas no Instagram, tá lá, já é o nosso podcast, muitos recortes colocados lá. Recentemente entramos no TikTok e nem tem dancinha, viu? Tem isso? Só podcast. TikTok, O Que Não Fazer em Vendas também. E tem que estar presente nessas plataformas, se você ainda não sabe. Vai lá, olha lá, TikTok. Eu tenho receio de baixar. Parametriza, aprende a parametrizar essa ferramenta, que ela vai ficar até melhor que o seu Instagram. Então, utilize o TikTok. Se você ainda não viu, muito em breve vai chegar uma encomenda lá na sua casa, porque alguém da sua casa vai comprar no TikTok Shop e você só vai perceber porque chegou lá o tirim. Exatamente. E você, Luiz Schmidt, onde encontra-se Luiz Schmidt nas redes sociais? Instagram, cara, Instagram tá crescendo, graças a Deus. Amém. O pessoal tá chegando, obrigado você que tá chegando lá pelo Instagram. Instagram, @Luiz Schmidt, Luiz com Z, SCHIMITD, lá no Instagram. Também o mesmo nome lá no LinkedIn e no TikTok, você me acha nessas plataformas. É isso aí, você acha como Hugo Palestrando no Instagram, Hugo Palestrando no TikTok e Hugo Palestrando no LinkedIn, principalmente para os assuntos de vendas, marketing. Semana que vem vamos ter um episódio sobre Revenue Operations com a Kathleen Scalco, que vai ser um grande barato. Top, né? Muito bacana. Então, assim, no LinkedIn é onde eu coloco mais esses assuntos de vendas e marketing. E assine a nossa newsletter do Que Não Fazer em Vendas no LinkedIn, cara. Tem a nossa newsletter, qualidade maravilhosa. O que você vê aqui em áudio e vídeo, você também tem lá em texto, então assina lá. É isso aí, mais de 1000 pessoas já. Olha isso, obrigado a todos vocês que são assinantes. Muito bom, muito bom. Olha só, hoje nós vamos falar sobre um tema que é um grande barato, né? Quando eu falei assim, é igual presente de Natal que você não pediu, que vem aquela embalagem bonita, mas dentro, muitas vezes, vem muito menos do que você gostaria, né? Pois é.
Hoje nós vamos falar de treinamentos de vendas. Existe uma questão muito importante quando a gente pensa em programas de treinamento de vendas, porque ainda tem muita fumaça, tem muita dificuldade de empresas e empresários entenderem efetivamente onde os treinamentos de vendas podem e devem ajudar os seus times, devem ajudar seus resultados, né, Luiz? É isso. A gente já falou algumas vezes sobre a importância. Na semana que vem, fica ligado que você vai ver o quão importante isso é, você ter um bom treinamento para o C-Level, para ele aprender a gerenciar os seus times de vendas, marketing e receita. Então a gente sabe da importância que isso é para a tua organização, mas a gente vive um grande desafio, que é as organizações aprenderem a comprar isso. As empresas que fazerem com qualidade. Exato. E é por isso que a gente traz aqui alguém que entende do assunto, não é, Hugo? Exato, porque formar consultores de vendas, né, a venda consultiva, e a gente vai falar muito sobre isso hoje, é uma questão de ciência envolvida, né? E para isso, olha só, para isso trouxemos elas que é especialista em desenvolvimento de experiências educacionais para empresas, com experiência como professora e facilitadora. Ela domina metodologias inovadoras de educação corporativa, gestão de comunidades, inteligência artificial para educação. Ela é sócia e head de consultoria de educação na ERN, a Escola de Resultados e Negócios, amiga Marcela Chiarati. Muito obrigado por estar aqui com a gente. Seja muito bem-vinda. Obrigada a vocês pelo convite. E olha, experiência em quedas com esqui. Essa eu tô expert. Nossa, foi muito isso, né? Muito isso. Foi. Muito bom ter você aqui com a gente. Imagina, é um prazer. Obrigada a vocês pelo convite. E, sem dúvida nenhuma, estou empolgada para conversar sobre esse assunto, treinamentos em vendas e o desafio que as empresas enfrentam, né, com essa temática e o que eu puder contribuir. E consegue contribuir bastante. Muito. Aqui, eu e o Luiz tivemos a grata oportunidade de trabalhar com a Marcela. Mais ao final a gente vai falar do projeto, mas conhecemos a RN através de uma grande amiga, Flávia Bose. Beijo para você, a Flávia, incrível, nos indicou, nos apresentou e fizemos aí um projeto, estamos fazendo um projeto muito bacana com a RN, né? Então agradecer mais uma vez. Imagina, aí a oportunidade também. Olha só, antes de a primeira pergunta que a gente faz, até para você se apresentar mais, mas antes disso queria trazer uma questão, né? Ano passado a gente, no mês de março, o mês das mulheres, a gente fez 4 programas com mulheres incríveis aqui que passaram no ano passado, né? Esse ano era inevitável trazer não só a ERN, mas como trazer você. A ERN é uma empresa 100% feminina, né? Sim. É uma empresa de educação corporativa 100% feminina. Então, obrigado por essa presença aqui. Uma presença impactante, forte, né? Como grande grupo de mulheres que somos, sócias, a equipe mesmo que faz o desenvolvimento dos conteúdos também, todas mulheres. E acho que esse diferencial dentro do nosso mercado, ele traz um olhar de cuidado, né? Muito diferente. Uhum. Então, acho que assim... tem aquela frase clichê de esse é um mercado dominado por homens, e aqui é verdade, ainda é um mercado muito dominado por homens, né? Então é muito legal sentir esse grupo de mulheres empoderadas se fortalecendo para a gente levar esse impacto, olhar para resultados, mas sempre olhando para as pessoas, olhando para as pessoas e para esse cuidado envolvido em cada treinamento que a gente desenvolve. Interessante perceber na RN que aquilo que muitas empresas entendem que é a dificuldade da mulher, por exemplo, ter filhos, aqui é uma grande fortaleza. Exato. Porque a gente já participou de reunião, os filhos aqui falam, gente, vamos lá, esse é o meu filho, prazer, ele tá aqui, legal, e vai continuar aqui. E mesmo assim, o conteúdo aqui é forte, a gente vai entregar resultado, e isso não vai ser um impeditivo para que a gente possa fazer um bom resultado. Isso é visto como uma fortaleza. Até a experiência, assim, a troca entre elas, que ela vai conseguir falar sobre, olha, esse é o seu momento, bacana, agora eu tenho o meu momento, daqui a pouco tem... Então, o respeito, cara, isso é uma atribuição, uma característica feminina muito poderosa, quando usada isso como força, e não como fraqueza. Sem dúvida, sem dúvida. Eu ainda não tenho filhos, mas a equipe tem, e é isso mesmo, a gente envolve as crianças no processo e elas são até uma fonte de inspiração. Sim. Porque não tem
diversos bloqueios que nós, como adultos, temos. Então, no processo de aprendizagem, a gente aprende muito olhando para as crianças. E envolvê-las no processo, seria errado não envolvê-las no processo. Exatamente. E assim, ó, beijo, Raíssa. As reuniões online com as tuas filhas chegando. E mãe, não sei o que lá. Ó, gente, peraí, eu vou fechar a câmera um pouquinho, mas continua aqui na reunião. É isso. Sim, é sobre isso que a gente fala. E acho que assim, as empresas que se dão conta disso, e nós tivemos algumas mulheres incríveis aqui, falando de como elas foram, por exemplo, abraçadas no puerpério, né? Como a volta da licença maternidade, a empresa deu toda uma flexibilidade para trazer essa criança para o contexto apropriado, de forma saudável a criança para esse contexto. Então foi muito legal. Acho que parabéns por vocês terem essa cultura. Obrigada, é a cultura do cuidado. É isso aí, muito bom. Para começar agora, né? Conta pra gente, quem é a Marcela na fila do pão? Bom, gente, prazer, eu sou a Marcela, a gente aqui já se conhece um pouquinho mais, mas eu sou publicitária de formação, né? Minha origem é publicidade, marketing, então, assim, a minha base é comunicação. Eu sou comunicóloga, além de professora, mentora, facilitadora, empresária, enfim, as diversas skins, nômade, né, e muitas vivências aí pelo caminho. Eu acredito muito nas carreiras slash, então tudo que a gente pode fazer de forma simultânea, né, mas acima de tudo eu sou comunicóloga e a minha função aqui é principalmente ouvir e traduzir tudo que os meus clientes e parceiros precisam dentro do processo de aprendizagem. Excelente. Então vamos começar por aqui, né, porque uma coisa que é muito claro pra gente, aliás, não é muito claro, não. Acho que o óbvio, ele só se torna óbvio quando você fala. Sim. Né? Aquilo que é necessário, muitas vezes você só percebe a necessidade quando você vive. E a gente percebeu que essa escuta ativa de vocês, né, essa escuta ativa tua no processo de investigação do cliente, de entender o que o cliente precisa, de formatar, né, de entender qual é a realidade, as imersões, são um cuidado muito, muito grande para vocês. De onde vem e como é que você percebe essa energia que vocês investem nesse entendimento, nessas imersões, para conseguir formatar um plano de desenvolvimento para o cliente? Essa pergunta é excelente porque ela mostra o core do que a gente faz. É treinamento, é desenvolvimento, é o que vem lá na prática. Mas para a gente chegar lá, tem muita história no caminho, para a gente conseguir ver qual é a real necessidade. E quando a gente fala de consultoria, é a principal diferenciação entre um treinamento de prateleira e você desenvolver algo personalizado. Às vezes o cliente ele chega com um desafio que ele me trouxe, a dor dele. Só que quando a gente começa a investigar, a gente vê que às vezes é um pouquinho mais para cá, ou às vezes é mais profundo. E isso muda totalmente o que a gente vai entregar lá na frente. Então, a necessidade de um bom discovery, de uma boa imersão, de um bom diagnóstico, ela é essencial. Então, se a gente não tiver isso, as chances da gente entregar alguma coisa que não vai converter em resultado, né, no resultado esperado, é gigantesca. Às vezes a gente escuta, eu preciso treinar a minha equipe em negociação. Nossa, é clássica essa. Clássica. Negociação, eles não têm argumentos de negociação. Aí a gente começa a conversar com a galera, não é que eles não sabem argumentar, eles não conseguem argumentar por espaços não fazerem sentido. Às vezes o cara tá falando com uma pessoa que é muito mais velha via tecnologia. Não consegue, porque a ferramenta já é uma barreira. Como é que a gente vai levar um treinamento e falar para ele, olha, você precisa começar ouvindo o seu cliente, depois você traz o argumento, tá aqui todas as objeções que você pode utilizar, sendo que ele não consegue nem utilizar a ferramenta, né? Então, nesse diagnóstico, a gente consegue identificar todos esses atritos, esses pontos possíveis de conflito do que é o objetivo. É diferente, a dor e o objetivo do que se espera desse treinamento, dessa capacitação. Então, assim, você fala, qual que é a energia que a gente dedica? Muita. É muita, eu percebi isso. É um pouco aquela história de também, às vezes, vender o que o cliente quer, mas entregar o que ele precisa.
Total. Tem esse ajuste no processo, ainda no processo de investigação, para corrigir rota de uma percepção, às vezes, muito curta do cliente sobre a demanda? Sim, totalmente. E às vezes a gente não consegue fazer isso pela argumentação do próprio cliente. Não, mas é isso que eu preciso. Exato. Ah, mas é isso que eu preciso e ponto. Porque a gente gosta de ser muito honesto e muito transparente com os nossos clientes no sentido de, você me trouxe essa necessidade, mas eu estou identificando esse outro ponto aqui. Sim, sim. Vamos puxar mais pra cá? Ah, não, eu preciso entregar esse primeiro. Então tá bom, a gente vai fazer. Mas o caminho pra gente chegar aqui vai envolver também esse outro desafio que a gente tá identificando. Porque senão vai chegar lá na frente, você vai virar pra mim e falar, mas Marcela, não tô vendo, a galera não conseguiu colocar na prática, não conseguiu conectar a realidade deles. Vou falar, pois é, porque a gente não endereçou o verdadeiro problema. Então, a gente vai dar um jeito de envolver isso na entrega final. Muito bom. Agora, falando de um país cujo desafio educacional é gigantesco, o gap educacional é gigantesco, vender treinamentos para adultos, né, é um desafio muito grande. Como você vê hoje as empresas que têm procurado o gap entre a dor dela e o público que você vai aplicar, existe uma diferença. Como que você percebe essa diferença? E aí, obviamente, é traduzir isso em valor e conseguir entregar pro cliente final, para aquela pessoa que está executando, a visão que aquele contratante tem. Como que a gente desenrola isso tudo? E fazendo isso, vendendo valor. Sim, porque aí você tem um terceiro pilar que dá um tempero extra aqui. Como é que a gente resolve esse angu inteiro aí? Aí entra a minha skin publicitária. Boa. Boa. Aí entra a skin publicitária. Acho que dentro do olhar do marketing, né, a gente tem que entender o público-alvo acima de tudo. Então, até o nosso slogan aqui na escola é pessoas, educação e resultado, necessariamente nessa ordem. Porque a gente precisa olhar para quem é essa pessoa que vai ser treinada. Lógico que a gente tem muitos públicos que a gente precisa agradar. É o contratante, é a área técnica, na maior parte das vezes a gente faz treinamentos comportamentais, mas técnicos também, e às vezes o técnico envolve o comportamental junto, né? Então a gente tem esses dois públicos, que são mais contratantes, e a gente tem o público do aprendiz, que é ali que a gente precisa chegar. Como a gente traduz essa informação, que veio muitas vezes lá de uma liderança que não sabe conversar na mesma linguagem que esse público lá na ponta, e a gente entra para fazer essa tradução. E eu gosto muito de usar um termo chamado edutainment, que é educação com entretenimento. Tem um case muito bacana que a gente atende um grande banco, né? E a gente atende todo o público de central de atendimento deles, call center. E são pessoas normalmente mais jovens, um público ali de primeiro emprego, um pouco mais na entrada, né? E a galera que tá no TikTok, a galera que tá nas redes sociais. Então, não adianta eu levar um treinamento formal com o PowerPoint ou colocar uma pessoa palestrando ali durante 2 horas pra pessoa ouvir. Não vai vingar. E pode ser o conteúdo mais legal que for. Muitas vezes essa pessoa não tá nem interessada no conteúdo, porque na maior parte das vezes os treinamentos são obrigatórios, né? Principalmente esses personalizados, assim, faz parte da tua grade obrigatória de atividades. Então, como que a gente leva isso para esse público? Imagina pegar um vídeo Reels, a gente se inspira muito na Cazé TV ali, dos primórdios, né? Em como começou com os vídeos reacts. De pegar uma cena e reagir àquela situação. Que barato. Imagina colocar um atendimento telefônico ali e ter um especialista interagindo aquele atendimento. Fala, mas nossa, você falou assim? Mas você não ouviu desse jeito? Mas e se você fizesse de tal forma? E aí toda essa construção, ela fica muito mais engajadora, muito mais conectada com essa realidade. E aí a gente leva a necessidade técnica de quem trouxe para quem tá lá na ponta numa linguagem acessível, conectada e que faz sentido para o aprendizado de fato. Excelente. Aqui a gente começa a delinear um pouco melhor a grande diferença que é o treinamento de prateleira ou o treinamento tradicional,
que ainda tem muita empresa vendendo e que tem muita empresa comprando. Sim, né? sim. Aquele treinamento que seja ou somente técnico, ou eu ia falar pior ainda, mas não sei se é pior ainda, que é muito motivacional, né? Então ainda tem empresa vendendo e ainda tem empresa comprando. Aqui a gente está começando a dividir muito bem esse mundo do mundo dos treinamentos personalizados para demandas, para alinhamento com o público, né? E é um abismo entre os dois. Sim. Hoje, quando você olha para o mercado, como é que você identifica essas empresas que estão mais preparadas e maduras para compreender a necessidade de um treinamento mais personalizado e qual a quantidade de empresas pelas quais você ainda esbarra, empresas que ainda estão, não, mas a gente precisa de um negocinho ali e vão cair nesse entendimento ainda do treinamento muito mais de prateleira. Como é que você vê o cenário das empresas hoje nesse sentido? Esse é, inclusive, um dos nossos principais desafios como equipe de vendas aqui da escola, né? Porque quando você fala de um treinamento de prateleira, e ele tem o seu valor, tá, gente? Não vou desmerecer. Ainda existem situações onde ele se encaixa. Ainda existe. A gente já ofereceu ali dentro de uma necessidade específica palestras mais motivacionais, porque a gente precisava elevar um pouco ali o perfil da equipe. É uma equipe que, assim, performava bem, mas estava meio acomodada, sabe? Então a gente precisou dar essa elevada. Não é o nosso padrão, não é o que a gente curte, vamos dizer dessa forma, porque a gente gosta de atrelar muito estratégia, né? Mas existe um valor ali, que é principalmente financeiro. Quando você tem um treinamento de prateleira, ele é muito mais fácil de vender. Sim. Pensa aqui, essa caneca. Você está enxergando a caneca, ela está escura, ela troca de cor se a gente colocar um líquido quente, ela tem uma alça que boa, você está tangibilizando o seu produto. O produto de prateleira, o treinamento de prateleira, ele vai ter lá o plano de aula pronto, ele vai ter todos os tópicos que vão ser abordados. Então eu chego para você e falo, meu treinamento é esse aqui, quer comprar ou não quer? Né? Ele é muito mais objetivo, muito mais tangível. E com isso você também consegue precificar ele um pouco menor, porque você consegue aumentar a sua volumetria. Ok. No nosso caso, por ser algo muito personalizado, a gente identifica principalmente os problemas que estão acontecendo dentro das empresas e mostra para eles, olha, a gente tem uma solução aqui que pode resolver, mas ela ainda não existe. Ela vai ser co-criada com vocês. E aí isso vira uma dificuldade absurda, porque a pessoa olha e fala, tá, mas eu não te conheço. Eu não confio tanto assim em você para saber que você realmente tem capacidade de desenvolver o que eu tô pensando, né? E obviamente que a gente consegue levar isso com um pouco dos cases que a gente já tem, que são cases muito legais, de empresas muito renomadas, então isso ajuda a gente a mostrar esse valor, né? Mas ainda existe essa dificuldade do contratante de olhar e falar, nossa, mas o que é que você tá me entregando? Qual que é o treinamento de fato? Ele extrapolar isso, entendi. E ela só vai conseguir enxergar isso na metade pra frente ali. Até no conteúdo que a gente desenvolveu juntos, né? O tempo de imersão, até a gente montar o plano de aula, a gente fazer de fato um material de apresentação, a quantidade de materiais extras que a gente foi produzindo ao longo, porque a gente percebeu a necessidade, né? Demora pra chegar nisso. Então, existe uma dificuldade grande das pessoas se abrirem para esse inexistente e nessa confiança de que vai existir lá na frente algo que vai resolver o meu problema. Indo nessa linha, mas eu acredito que um passo atrás disso é como que a gente pode educar o mercado, os gestores, os diretores, os donos, a identificarem quais são as competências necessárias a serem mudadas mediante a um problema. Porque eu vejo muito da tua fala, é que a gente percebe que a pessoa tem uma dor, mas ela não sabe qual é a competência raiz que ela precisa mudar para mudar aquela dor. Por isso que ela vai buscar um monte de prateleira, porque é o que ela conhece, mas às vezes é bem como você falou, o problema não está na negociação, está no processo, o problema não está na negociação, está na identificação de oportunidade. Então, como que a gente pode educar o mercado para que eles comecem a identificar as competências? Porque a partir disso, com todas as ferramentas que você já tem, a gente consegue criar um treinamento muito assertivo. Mas como que a gente educa? Como é que a gente pode criar essa sensibilidade neles? Não, olha, aqui você pode identificar isso. Como é que a gente poderia fazer isso e educar melhor esse mercado? Eu acho que isso faz parte da skill de um líder.
essa identificação toda. O que a sua equipe precisa fazer? Você precisa, como líder, saber. E aí, a gente também pode treinar esse líder que está com esse gap, né, de aprendizagem. Mas também nada impede que a gente, dentro do processo do discovery, da nossa investigação inicial, faça esse levantamento. Já aconteceu, gente, eu tô com essa dor aqui, mas não faço ideia como resolver. Como resolver? Conta com a gente que a gente vai trazer essa solução. A gente tem especialistas nas áreas técnicas de aprendizagem, tudo, para fazer a junção desses dois mundos e trazer a necessidade. E às vezes a gente para aí. Lógico que a gente gostaria de ir até lá na ponta, mas às vezes não tem orçamento. Fala, gente, mas assim, eu preciso identificar, e aí depois eu não sei se eu vou conseguir contratar o treinamento de fato. Vamos fazer a primeira parte e depois a gente vê como a gente segue. Porque isso faz parte dessa skill como líder de entender o que a sua equipe precisa. Aonde você quer chegar com eles. Até num processo de contratação, né? Muitas vezes a contratação acaba sendo errada porque as pessoas não sabem qual a skill que elas precisam contratar. Então, a primeira dica, a grande dica que a gente poderia dar aqui é: preciso de um treinamento, comece pelo líder. Comece pelo líder, para que ele possa criar uma sensibilidade mais humana para aprender a identificar habilidades e capacidades técnicas que precisam ser mudadas. A partir dali, você pode ser mais assertivo e até, quem sabe, gastar menos com treinamentos, porém muito mais eficientes. Você pega uma grande empresa, você contrata muitos de prateleira que não são eficientes, é melhor você contratar um personalizado mais eficiente. Então, comece pelo líder seria uma grande dica. Comece pelo líder, em parceria com a equipe de RH, e é isso que a gente tem falado muito nos eventos, o RH sendo estratégico, para auxiliar, primeiro, na contratação dessas pessoas, porque esse líder, sabendo, contrata a pessoa com um perfil mais adequado, e depois ele, em conjunto conosco, vai desenvolver esse treinamento. Essa cocriação que a gente chama, também vem de uma liderança que está mais envolvida no processo. Então, o líder precisa ser treinado. O top-down, né? O famoso top-down. Sim. Eu entendo que, pelo contexto do que vocês entregam, da profundidade que vocês desenvolvem, a gente não está falando aqui de entregar programas de treinamento para empresas pequenas. Aqui, eu acho que o foco de vocês é de empresas de médio porte para cima. Eu estou certo nessa leitura? Sim. Essas empresas, elas têm mais maturidade. Você tem encontrado mais... Acho que o Luiz colocou muito bem a questão do líder, né? Porque não adianta, né? A gente tem a cultura da empresa, mas a gente sabe que quando o líder ele tá junto, as coisas fluem muito bem. Sim. Quando ele não está junto, existem, né? Uma trava energética ali, né? No mínimo energética. Como é que você tem visto, como é que você tem olhado para essa negociação, dessa aproximação com esse líder que precisa também, às vezes, ser conscientizado de que ele também precisa de desenvolvimento, ou conscientizado de que o problema que ele estava querendo resolver, e às vezes está muito claro na cabeça dele, não é bem aquilo, e ele precisa ser envolvido também. Como é que você tem visto essas negociações? Sim, é um nível de maturidade que ainda não chegamos onde a gente precisa chegar, né? Ainda estamos em crescimento. Mas eu acho que o fato da gente envolver tanto toda a equipe no desenvolvimento, eles vão enxergando ao longo do processo de cocriação, onde eles também precisam trabalhar, né? E aí a gente teve um treinamento recente que teve um líder até que não era para participar inicialmente, mas conforme ele foi assistindo, ele foi ficando, e ele trouxe um feedback e falou: caramba, eu tô aprendendo muito, não só com o treinamento em si, mas com a galera que tá interagindo ali. Foi um treinamento presencial de muitas horas, e aí a própria equipe foi trazendo inputs ali ao longo da capacitação, e esse líder foi caindo a ficha dele: nossa, eu também preciso me desenvolver aqui, também tá faltando. Então esse envolvimento de não ser assim, eu tô construindo uma coisa aqui, eu tô te entregando isso. Não, você faz parte dessa construção. E todos nós precisamos nos desenvolver, né? Eu, talvez, no conhecimento técnico da sua área, você no conhecimento comportamental aqui, voltado para o treinamento e desenvolvimento da sua equipe. Excelente. Tem um vídeo que eu gravei que até deu uma viralizada, quando a gente fala que tem muitas empresas que se colocam os líderes no Olimpo de decisão. E aí o problema de resultado é do time. Não é da liderança. Terrível. E aí, para vencer essa barreira, parte dessa percepção de líder. Agora, quando a gente vai olhar, imagina que um dono de empresa, ele precisa preparar o líder dele. Ele não sabe qual é o primeiro passo.
Uhum. E aí, o que ele está imaginando? Talvez fazer um coaching, talvez fazer um MBA, talvez fazer um curso de liderança. O que você orienta para que eles sejam destinados a esse primeiro passo? Para que o dono da empresa fale, cara, vamos começar pela liderança. Por onde eu começo? Como que eu posso indicar lugares para eles procurarem conhecimento? Acho que essa é uma ótima pergunta, assim. E a minha resposta vai ser depende. Porque depende de qual é o gap desse líder. Se é um gap mais de gestão, então às vezes eu falo, a gente vai desenvolver treinamento de liderança. E já aconteceu. Faz um treinamento para os meus líderes? Aí eu falo, faço, mas calma lá. Seu líder é quem? E ele lidera quem? Muito bom. Boa. Porque o mesmo treinamento de, vamos supor, como dar feedbacks. É um tema que às vezes aparece aí. Nossa. Como dar feedbacks para a minha equipe? Se eu for um líder que estou há 35 anos na mesma empresa, que já sou ali um baby boomer, né, quase passando ali para outra geração, mas que os meus liderados hoje são geração Z, eu vou passar esse feedback de uma forma. Se eu sou um líder de primeira liderança, é a primeira vez que eu comecei, eu vou passar feedback de outra forma e você vai precisar aprender a, por exemplo, se posicionar agora como um líder, porque antes as pessoas te viam como um par, colega, né? um colega. E agora você mudou de patamar e você precisa se Então, eu acho que a primeira questão que esse líder precisa, ou que, né, a equipe precisa incentivar, é o autoconhecimento. Boa. Essa é a primeira pesquisa. Olha para você, e existem milhões de técnicas, né? A gente gosta muito das facilitações voltadas para a teoria U, por exemplo, que são formas muito reflexivas sobre quem você é e em que momento você tá. E a mentoria também contribui para isso, uma mentoria de carreira, né? Mas eu puxo a sardinha para o treinamento. Então, faz um processo de autoconhecimento e a partir desse autoconhecimento você busca o desenvolvimento específico naquilo que você precisa melhorar. Porque, de novo, se você for fazer um treinamento, mesmo que seja um MBA ou uma coisa específica que você comprou online ali, se você for trabalhar uma skill que você já tem, não vai adiantar. E se você for trabalhar uma skill que você nem sabe que você precisa, talvez você não absorva esse conteúdo com a mesma importância e com a mesma relevância de você ter essa autoconsciência de que você precisa melhorar esse ponto. Então, primeiro vai se conhecer direitinho, para depois você buscar o desenvolvimento dentro daquele tópico. Perfeito, perfeito. Eu fiz uma besteira na hora de resumir o teu mini CV e tirei de lá uma coisa que você tocou ali e acho que vale a pena. Teoria U. É de comer, é de passar no rosto? Conta um pouco mais pra gente sobre isso. A teoria U é desenvolvida no MIT pelo Otto Scharmer, é uma das várias metodologias que a gente gosta de utilizar, mas a principal questão dela e o que eu gosto, eu, Marcela, gosto, é como ela trabalha os níveis de escuta. Uma conversa superficial, quanto que você absorve de informação dessa conversa, é muito diferente de quando você... Como é que eu posso colocar? Não é aquela empatia de se colocar no lugar do outro, porque isso, para mim, não existe exatamente dessa forma. Você viveu uma realidade completamente diferente do outro, você nunca vai conseguir ser exatamente o outro, né? Mas como que dentro da sua realidade você consegue tirar as suas capas e tentar se vulnerabilizar ao máximo para escutar o que o outro tem para dizer e absorver isso com menos julgamento, com menos tensão e realmente ser aberto para ouvir e aprender com o que a outra pessoa tem para dizer. Que legal. E como liderança, assim como vendedores, eu acho que a principal skill necessária é escutar antes de falar. É isso. Nossa, eu vi no meu mini currículo, aí a gente vai resumir, eu acabei tirando, falei, mas agora ela falou... Uma coisa que você trouxe para mim é muito claro, que as pessoas se engajam naquilo que elas participam, né? Naquilo que elas gostam, naquilo que elas entendem que é necessário para elas. É a mesma coisa que as redes sociais mesmo. A gente para assistir os reels, os vídeos,
que são tópicos que a gente curte, com Sim. um estilo de vídeo que a gente curte, e às vezes o que eu curto é diferente do que você curte. Por isso que a gente também fala que o aprendizado precisa ser em diferentes formatos, porque não adianta, não vai ser tão efetivo para todo mundo do mesmo jeito. O algoritmo é muito inteligente, porque ultimamente eu tô vendo muito coisas de cimento. Será por quê? Não sei porquê, mas eu tô, Daqui cara... a pouco a gente vai contar Olha o pra vocês. spoiler! Daqui a pouco a gente vai contar pra vocês que você gosta de cimento. Será por quê, né? Não sei porquê. Pois é. Tem uma frase que diz assim, né? Pra quem só tem martelo, todo problema é prego. Já viu essa ou não? Essa eu nunca tinha ouvido. Pra quem só tem martelo, todo problema é prego, né? Vocês não têm só martelo, né? Porque eu já vi vocês falando de, não, tem websérie que a gente faz, tem curso online que a gente faz. Quais são hoje os principais empacotamentos que vocês dão para esses programas de educação e treinamento? Eu divido em duas grandes áreas. Primeiro, o EAD, que é Educação à Distância, e o ao vivo. Esse ao vivo, ele pode ser presencial ou online, a depender da realidade. Tá bom. Tá? Então, a gente pode fazer uma aula via Teams, mas sempre com dinâmicas, tá? A gente nunca é aula expositiva, simplesmente, sempre tem muita troca. Percebi que vocês... A gente gosta de dinâmicas, de envolver o público, né, os aprendizes no processo de aprendizagem. E o EAD, eles são esses formatos mais digitais, que são vídeos, SCORMs, que a gente chama, um infográfico. Então, são formatos que eles são menores em termos de extensão, né? Então, vídeos, mesmo que a gente precise de um treinamento de 1 hora de conteúdo, ele vai ter 10 minutos por episódio, porque isso dá muito mais dinamismo para o aprendizado, né? Então, são os famosos shorts, né? A gente transforma isso no treinamento short. E as versões navegáveis. E aí, normalmente, esses formatos digitais, eles são feitos de forma individual pelo aprendiz. Ele não precisa estar em grupo, ele não precisa ter 1 hora dedicada ali. Ele também pode fazer isso num tempo mais dinâmico. E aí, os outros são, né, ao vivo. E eu sou muito fã do presencial ainda, ou de novo, né? A depender do ponto de vista. Mas eu acho que esse calor humano e essa troca olho no olho, ela é muito relevante para o aprendizado. A gente pesca informações que quando a gente está no online com o microfone fechado e abre só a hora que vai falar, é muito diferente. Então, eu sou fã de carteirinha do presencial. E isso faz com que não só vocês na investigação e construção, mas também nós, ou né, quando a gente vai fazer a aplicação, ou tenha ou desenvolva formas completamente de abordar o mesmo assunto, de abordar o mesmo tema, né? Como você tem visto a dificuldade das pessoas e dos profissionais em ter essa chavinha aqui que muda a forma de abordar em função do modelo de entrega de um programa? Você diz a pessoa que vai aplicar ou o público que está recebendo? Não, vocês que estão elaborando, a gente que vai aplicar, como é que você vê aí esses desafios? Foi fácil nesse pandemia e pós-pandemia desenvolver essas habilidades de entender essas formas diferentes de fazer entrega? Tem que estar sempre se atualizando, né? A verdade é essa. A pandemia, ela gerou esse mundo de treinamentos online, que eles eram pouco explorados anteriormente, valorizou muito o digital, e eu acho que não foi só a pandemia, foi o próprio crescimento das tecnologias, né, em conjunto, mas a gente tem que se adaptar conforme o mundo também vai evoluindo. Então, agora a gente está falando de inteligência artificial, como que a gente vai envolver a IA dentro dos treinamentos que a gente faz, sem ser vamos colocar só um bot aí né? É um desafio. Então, todos nós também precisamos estar em constante aprendizado, em constante evolução para conseguir fazer essas adaptações. Realmente é um desafio e a gente conta muito com a nossa equipe, quem a gente contrata para desenvolver isso junto conosco, que sejam pessoas selecionadas e que tenham essa adaptabilidade. É uma skill, né? A skill de adaptabilidade.
indo nessa linha, o que eu percebo muito é que o mercado ele gosta muito de ferramentas. Frameworks, ou playbooks prontos. Eu quero uma receita pronta. Vamos olhar um treinamento online. Legal. Então, e aí a gente vê uma série de foco, hiperfoco e foco na coisa da ferramenta, do detalhe e tudo mais, até porque eu consigo vender uma série de treinamentos. Só que eu percebo muita gente que ela faz 1 milhão de treinamentos, mas não consegue aplicar as coisas, porque ela nunca juntou Lé com Cré. Ela faz um, faz outro, mas ela não entende como junta aquelas coisas, porque falta um componente. Sim. E esse componente eu percebo que ele é muito mais humano. Para vocês, na hora de construir um treinamento e tudo mais, como que é essa adesão de coisas que façam sentido, mas que tem ali um componentezinho humano que vai juntar essas coisas, sabe? Sim. Então, como que você constrói isso de forma que faça sentido para aquele que quer só a ferramenta, mas fala assim, olha, legal, mas além dessa ferramenta você precisa levar isso também, sabe? Sim. Como que você consegue colocar isso em prática e vender essa ideia para o cliente? Eu acho que mostrando os resultados do que a gente já conquistou nesse sentido. Boa. Essa é a principal forma de tangibilizar para essa pessoa que ainda não chegou lá, que é possível chegar lá, né? Legal. Que é possível juntar os dois universos. Mas que ela precisa de um componente Mas que que ela tá desenvolvido internamente, que seja uma habilidade. Ela precisa enxergar, ela precisa tangibilizar isso de alguma forma na realidade dela, e a gente consegue apresentar isso por meio dos cases e por meio da cocriação, né? Então, quando a gente envolve até na própria imersão, na etapa de investigação de todo aquele cenário, a gente não vai fazer um relatório, vou te entregar e vou falar, olha, tá aqui seus problemas. Não é isso, né? Vem aqui comigo, vamos entender, a gente identificou essa hipótese aqui. O que pode ser? E é uma forma didática de você fazer a pessoa também ir pensando sobre essas necessidades e ela mesma vai perceber, fala, nossa, eu nunca tinha visto isso aqui. Poxa vida, como será que a gente pode resolver? Eu vou falar, poxa vida, como será que a gente pode resolver? Eu tenho uma solução aqui pra você. Mas é um pouco nesse sentido. E aí envolver pessoas que sejam muito humanas também para fazer essa construção, né? Às vezes a gente envolve psicólogos como especialistas dos treinamentos, quando é uma coisa muito mais comportamental, né? Às vezes não tem tanta necessidade, mas a gente precisa, primeiro, envolver essa pessoa na construção e, segundo, tangibilizar essa informação para ela, para que ela consiga literalmente pegar a canequinha na mão, né? E falar, isso daqui faz sentido para mim. Como é que você tem visto o desafio de demonstrar resultado pelos treinamentos, pelos programas? Porque a gente vê que muitas vezes o executivo, ele busca resultado de curtíssimo prazo, né? Ele tem um problema que não demorou 15 dias para se formar na empresa, mas quer resolver em 15 dias. 15 dias, Como é que você tem visto essa busca pelo resultado a curto prazo e como é que vocês têm demonstrado, que eu acho extremamente desafiador, comprovar um resultado depois de um processo de desenvolvimento? Como é que você tem visto isso? Esse é o tópico do momento. Junto com o IA, esse é o tópico do momento. KPIs de treinamento. É muito desafiador. Porque, lógico, a gente pode entregar um NPS ali e dizer, gostei do treinamento. Mas como que a transferência de aprendizagem está acontecendo? Essa é a palavra, transferência de aprendizagem. E não é uma coisa que você consegue ver de uma hora para outra. Por quê? Eu preciso ter o comportamento ou a dificuldade mapeada no pré, vou fazer uma pesquisa semelhante no pós, e depois de um tempo, um outro pós, né? E juntamente a gente coleta as evidências de aprendizagem, que às vezes são pequenas nuances que aparecem durante o próprio treinamento. Então, um comentário de uma pessoa que falou, nossa, mas aí eu posso tirar esse elemento aqui, até no treinamento que a gente fez juntos, né? E aí depois a gente conta um pouquinho mais sobre, mas a gente ouviu uma pessoa fazendo uma matriz de Eisenhower, que para quem não conhece, né, é uma matriz onde a gente trabalha ali urgência, importância, das atividades que a gente precisa fazer no dia a dia. E a pessoa mesmo percebendo, falando, nossa, isso aqui não era para ser tão urgente assim.
Aí você fala, poxa vida, tá aí uma evidência de aprendizagem. A pessoa, não foi eu que contei pra ela que aquela atividade não deveria estar ali. Ela percebeu e ela já modificou. Então, a gente já viu um comportamento dela, uma transferência de aprendizagem pra realidade dela acontecendo ali ao vivo. E aí, essa é uma evidência. Mas como que a gente apresenta isso pro CEO? É uma frase bonita? Não, ele não vai aceitar simplesmente isso. Então, o nosso desafio hoje é como traduzir essas evidências em dados, números e um dashboard bonito para apresentar. Eu lembro muito bem quando a gente estava fazendo uma palestra em conjunto, lembra? Que uma das perguntas que eu fiz é, legal, mas que ponteiro que vocês querem mudar com essa nossa contratação? Não, puxa, não sei. Vamos lá, vamos identificar aqui. E aí eu acho que isso parte um pouco da aprendizagem de depuração da habilidade necessária e entender que a habilidade muda o ponteiro no meu negócio. Então, ver se faz sentido o que a gente tem colocado, tá? Legal, vou contratar um treinamento. Legal, é o quê? É negociação? Tá. Então, o que você espera com isso? Que eles vão negociar melhor? Então, você está falando sobre taxa de conversão? Você está falando sobre volume de vendas? Qual é o ponteiro que você pretende mudar e qual é a evidência necessária, sabe? Então, a partir disso, a gente consegue traçar um objetivo para o treinamento observando um dado, um data. Faz sentido essa construção de pensamento? Faz a construção de pensamento, mas é um risco muito grande você chegar nesse dado. Legal. Por quê? A conversão de vendas, por exemplo, né, foi um dos KPIs que você usou, ela tem muita coisa que impacta. Legal. O preço do produto, o mercado, eventos externos, né? São muitas informações que impactam aquele KPI. Então, eu não consigo fazer um traço reto e objetivo do mudei esse comportamento, melhorei a minha conversão de vendas. Até porque não é de um dia para o outro. Não é mesmo, né? Você vai mensurar isso no dia do treinamento, no dia seguinte do treinamento, você vai mensurar essa conversão no final do mês. Quantas coisas podem ter acontecido ao longo desse mês para você olhar para essa taxa de conversão? Por isso que é tão desafiador a gente chegar nesse KPI tão direto, entendeu? Hoje ele não existe, a verdade é essa. Por isso que ele tá tão em tópicos aí nas palestras e eventos do mundo de RH e de treinamentos. Porque a gente ainda não chegou nessa solução. Eu não posso ser tão reto e objetivo assim. Pode ser o nosso objetivo. E deve ser. Mas você não pode atrelar diretamente o treinamento na mudança desse ponteiro. Legal. E o executivo, a executiva, quando ele chega nessa conclusão, quando a gente chega junto com ele nessa conclusão de que não dá para medir tão diretamente assim o resultado, ou então que aquela mexida de ponteiro que ele estava buscando não é uma coisa tão objetiva assim, o quanto ele dá um passo para trás no processo de querer aquele processo de educação, quando ele se sente desconfortável com essa verdade, vamos dizer assim. Ele dá vários passos para trás, infelizmente, ele dá vários passos para trás. E é um tópico, assim, para todo mundo desse mercado de treinamento, porque como você convence uma pessoa de que aquilo vale a pena se você não consegue mensurar com tanta informação, né? E, obviamente, a gente vai utilizar muito do apoio da inteligência artificial para evidenciar esses números, né? E agora, com esses bots mais elaborados, a gente tá tentando treinar uma IA nossa aqui para trazer algumas informações relevantes. Vai ser bastante contribuição para a gente fazer essa conversão, porque a gente está transformando pessoas em dados. Né? E pessoas não são dados. Elas existe o risco têm aí. dados. Né? Elas Elas geram, possuem e geram dados, mas elas não são. Então, a gente segue com esse desafio por mais um tempinho aí. Boa. Eu acredito que a gente vai conseguir chegar num modelo matemático de vetores de influência, sabe? Sim. Ou seja, o que a gente está fazendo como ferramenta e quais são os itens que vão influenciar, mas decisivamente, talvez realmente não dá pra gente cravar, mas quais são os lugares em que isso vai reverberar. Então, talvez a gente... É quase como uma vacina, sabe? Eu tenho ali os pontos e o que ela vai influenciar, quais são os itens que influenciam, talvez seja esse o caminho. Obviamente que tem a questão de, assim, quando o resultado é positivo, e aconteceu. A gente teve um desses de central de atendimento que, de uma forma muito rápida, a gente teve uma mudança na avaliação CSAT da empresa, né? E teve um aumento ali de 4 pontos
na célula específica que a gente aplicou o treinamento. Legal. Então, os testes AB, eles também ajudam, né, para ver a eficácia dessa capacitação. E aí, a partir do momento que a gente viu essa melhora dessa pontuação, a gente expandiu ali para outras áreas. Mas eu reforço, muito mérito do treinamento, sim, mas provavelmente não só. O mérito das contratações que foram bem feitas, de pessoas assertivas, de pessoas que estavam a fim de aprender, entendeu? De processos que também foram melhorados ali naquele lugar para auxiliar. Então, são muitos fatores. Legal. Boa. Vamos falar de cimento? Bora! Chegamos! Falamos de cimento, de prego, né? Muita coisa de construção aqui. Exatamente. É que é o seguinte, né? Nós estivemos com a RN, eu e o Luiz, num projeto que a gente vai gravar, inclusive daqui a algum tempo, um episódio especial. Foi com a pequenina Votorantim Cimentos, Olha né? só. Líder nacional de concreto e cimento. E queria que você contasse um pouco do que foi esse programa, né? Eu acho que, agora fui eu que bati no microfone. No total de vendedores de todas as áreas, bate mais de 300? Bate mais de 300, mas acho que bate mais de 400, né? Acho que bate, Né? Então, comenta um pouco aí do que foi o projeto com a Votorantim Cimentos. Um beijo, Tamires, e toda a galera da Votorantim. Estarás aqui em breve com a gente para a gente gravar. Conta aí pra gente. Maravilha! A Votorantim chegou com um desafio de preciso treinar minha equipe de vendedores de campo a serem mais consultivos. Esse foi o objetivo. Os meus vendedores precisam ser mais consultivos. Como que a gente vai fazer isso? Primeiro de tudo, descobrindo quem são esses vendedores. E aí convidamos estes ilustríssimos aqui para nos acompanhar nesse desenvolvimento. Divertido. E eles foram para campo, foram para rua, né, meninos? Foram lá descobrir como que vende, o que é cimento, qual que é a diferença de ensacado, a granel, quais são todos os outros produtos que não é só cimento, né? Tem muita coisa. O Lu principalmente, né, tem trabalhou os colantes, os impermeabilizantes, tem um monte de coisa. Um monte de coisa. Massa, enfim, né? As muita massas coisa. prontas. E fomos para campo mesmo descobrir como era o dia a dia desse vendedor. E aí, a partir dessa descoberta, dessa compreensão que a gente foi associar o que a gente sabe que é uma venda consultiva com a realidade deles. Porque eu posso te falar, olha, personaliza, escuta seu cliente. É a mesma coisa que eu falar, um treinamento de spin selling. Esse aqui é o método. Mas como que você aplica esse método dentro da sua realidade? Se for para aplicar spin dentro de vender cimento ou vender a canequinha, vai ser diferente, né? Então, essa foi a principal forma. Dentro dessa trilha, né, da Votorantim, a gente tinha 3 áreas diferentes, com 3 formas de comprar produto. Então, a gente teve um especialista, né, para cada uma dessas trilhas, que foi descobrir e fazer uma imersão verdadeira. E aí, a gente construiu esse treinamento, que durou aí, acho que foram 6 horas, né, de capacitação. Sim. Sim. Inicialmente, a gente começou com 4 e viu que a gente precisava de um pouquinho mais, né? E aí, a gente foi rodar o Brasil inteiro. Não é? Para poder entregar esse conteúdo para a galera e para esses vendedores, conectando todos esses nossos dashboards e matrizes e playbooks para a realidade deles. E acho que essa é a principal diferença e o feedback positivo, né? Sim. A gente ouviu de uma pessoa falar, mas que área da Votorantim vocês trabalham? Não trabalhamos! Somos parceiros. Esse foi o supra-sumo, né? A gente teve algumas dessas experiências, eles falando assim, cara, mas parece que vocês trabalham aqui há muitos anos. Que bom! Dentro dos nossos KPIs, esse era um deles. São os KPIs ali que não tem um dado específico, mas a gente gostaria muito que eles tivessem essa sensação, essa percepção de que a gente está tão imerso na realidade deles e que a gente entende tantos desafios que eles, como vendedores, vivenciam, que eles teriam essa percepção da escola. E tiveram. E vou dizer uma coisa, tá? Quando essa moça aqui falou assim, ó, uma das coisas que a cliente mais quer é que a percepção das pessoas seja que nós, como se nós fôssemos vendedores dele. Eu fui o primeiro a torcer o nariz, confesso aqui publicamente, né? Foi. Falei, não, cara, não dá, isso é uma expectativa muito difícil de rodar. Eu me segurei e só fui chorar no banheiro. Meu Deus.
Ai, meu não, Deus. esse pessoal tá louco. E deu certo, Deu certo. né? Foi a primeira experiência que vocês tiveram com a gente, né? Mas a gente Foi. tem esse feedback de outros clientes, falando, nossa, parece que vocês trabalham aqui dentro. Uhum, Então, foi assim a nossa meta, a gente vai chegar lá. E os meninos, assim, né? O Hugo principalmente falou, não vai dar. E eu, vai dar. Mas vai dar, gente, vai dar um jeito de dar. E eu vou te mostrar o caminho, né? E conseguimos, e obrigada, foi uma entrega excelente. E foi legal, a construção disso foi legal também, porque gerou experiência, todo o treinamento. A gente fala, nossa, mas dia 23 de dezembro, a gente tava rodando, e o pessoal fechando pro Natal, e a gente fazendo pesquisa. E isso é legal, porque gera também uma experiência com o cliente, uma identificação com o cliente, que ele leva para outras pessoas, falando, cara, eles estavam aqui, é o skin the game mesmo, a gente tava junto, sabe? Isso é muito assim legal. Que a gente tangibiliza, quando eu falo de tangibilizar e co-criar, são nesses momentos. Sim. É com a pessoa, é com a vivência, é com o olho no olho e falar, eu tô aqui contigo, nós vamos juntos construir isso aí, né? E isso vai fazer sentido pra você, pra sua realidade. E o nosso objetivo é que a sua equipe consiga aplicar no dia seguinte o que eles estão aprendendo aqui hoje. E você está de parabéns, né? A Marcela é quem toca muito a área comercial, muito contato com o cliente, e você está de parabéns o quanto você articula e negocia com o cliente dentro das ansiedades e necessidades e pressões do cliente, né? E sabe lidar com isso. Então, parabéns. Obrigada. É verdade. De novo, né? A gente começou o episódio falando disso e não tem como terminar sem falar disso, que assim, eu e o Luiz, a gente estava tomando um cerveja esses dias e conversando, e a gente descobriu que a gente trabalha muito com mulher, né? É verdade. Na consultoria de marketing tem 2 sócias, a RN só mulheres. Nas minhas consultorias, praticamente só mulheres com vendas. Muito legal. E é muito legal quanto a sensibilidade de vocês, ela realmente transcende na boa parte das vezes de perceber coisas que a gente homem não consegue. Não teria menor noção de percepção. Eu costumo, até coloquei aqui um nome, né? É Marcela Resiliência Chiarati. A resiliência aqui no processo era assim, cara, adaptação e vamos, no quente. Não tinha momento de esfriar, era no quente. Troca na hora ali, já vamos resolvendo as coisas. E isso, cara, eu acho que é uma habilidade muito, muito feminina. Muito. Porque a gente talvez teria quebrado no meio e falado, meu Deus, o que é que eu vou fazer agora? Ficava rodando. E elas ali já, sem descer do salto. Sem cair um rímel. Uma calma. Tranquilo, ó. Tranquilo. Isso é o que vocês veem, tá? Atrás das câmeras, ó. Muito bom! Olha só, daqui a algumas semanas nós estaremos juntos de novo, né? Para você que está vendo esse episódio no Inédito, você está vendo dia 3 de março, amanhã, dia 4, a gente viaja. Sim. Dia 5 a gente entrega a última turma em Recife. Recife. Né? Então, para você que está vendo ali, ou via streamings, ou na como é que é? Na republicação. Reprises. Talvez você esteja depois disso, mas estamos aqui de mala pronta para fazer a última entrega. E daqui a algumas semanas você volta aqui, né? A gente marcou para trazer o pessoal da Votorantim de Cimentos. Provavelmente vem a Tamires? Sim, sim. Legal. Vamos convidar a Tamis, que é a contratante do projeto, para trazer a percepção dela de como foi, né? Então. E chegaremos com dados de resultados. Exato. E vai ser bacana porque vamos fazer uma festa aqui com ela também, né? Então, e por que eu tô falando isso, né? Porque temos que, nesse momento solene, fazer a última pergunta. É uma pergunta um tanto quanto profunda, e a gente gosta de fazer essa pergunta para todos os nossos convidados, a mesma pergunta, até para depois poder mapear, né, a capacidade de eloquência dessas pessoas em dizer. Será que ela está preparada? Vamos ter que fazer essa pergunta para ver se ela está preparada, né? Posso soltar então? Por favor, fica à vontade. Então, Marcela, afinal de contas, o que não fazer em vendas? Não contratar a RN para treinar o seu time de vendas. Olha isso, que vendedora no máximo. Não, mas é brincadeiras à parte. Eu acho que a principal questão para mim é não ouvir o seu cliente. Se você não ouvir o seu cliente, você não vai vender corretamente. Às vezes você pode até fazer a venda, mas talvez você não tenha os argumentos corretos, você depois vai ter uma devolução ali, porque você falou, poxa, não era isso que eu estava esperando, né? Então escuta seu cliente. Se você não escutar o seu cliente, vai dar ruim. Muito bem. Perfeito. Maravilha.
Marcela, é um prazer gigante ter você Prazer é aqui. meu. Obrigado novamente aí pela oportunidade de caminharmos juntos. É o primeiro de muitos trabalhos, temos a certeza Sim. disso. Sucesso para você na sua trajetória. Parabéns pelo que foi construído até agora e a gente já percebeu na prática o resultado, que o que você fala é entrega, não é só marketing, mas é entrega de fato. A gente viveu isso de fato. Então a gente tem hoje uma experiência para dizer, realmente elas estão falando algo que elas vivenciam e entregam na prática. Então parabéns por isso. Obrigada, gente. Parabéns para vocês também pelo podcast. É um prazer estar aqui com vocês. Onde se acha Marcela Chiarati? Onde se acha a RN nas redes sociais e na internet? Maravilha. Então, a RN é de Escola de Resultados e Negócios, então as iniciais. Podem encontrar a gente no LinkedIn, nosso site rn.com.br. Instagram, rn.educacão. E todos esses canais, LinkedIn, site, e-mail também, se vocês precisarem, contato@rn.com.br. E a Marcela, podem me encontrar principalmente no Instagram como Mar Chiarati, e aí acho que vai ser mais fácil colocar ali como descrever o Chiarati. No LinkedIn também, podem se conectar comigo, vai ser muito legal trocar. E se vocês quiserem conversar sobre desafios, benchmark, todos muito bem-vindos. Muito obrigado. Beijo para a Raíssa. Né? Que é Raíssa, Paula, né? Tem que eu falei mais. Flávia, toda a equipe de mulheres aí maravilhosas. Parabéns pelo trabalho de vocês. Obrigada, e muito bom, meninas. Como o Luiz E obrigado disse, por deixar nós fazermos parte desse universo feminino. Seguirão. É um prazer. Prazer. Valeu. E é isso aí, gente. Mais um Que Não Fazer em Vendas. Aqui, ó, começamos o nosso mês das mulheres em alto muito clima, bem, né? Cara. Começamos muito bem. Isso só prova que 2026, além de desafiador, vai ser um ano muito bom. Já começamos bem, então tenho certeza que daqui pro final do ano, cara, é só programa maravilhoso. Você tem que acompanhar a gente. É isso aí. E semana que vem estaremos mais uma vez com o Que Não Fazer em Vendas aqui para vocês, beleza? Um abraço. Até semana que vem. Até semana que vem. Valeu, tchau, tchau.